Olá pessoal, eu vou dar continuidade aqui aos vídeos, tá? Que vocês mandaram diversas perguntas no Instagram e também no Facebook a respeito das dúvidas em fertilização in vitro, e eu vou responder as principais dúvidas que vocês tenham. Então vamos lá. Me perguntaram a respeito das trombofilias, né? Quais seriam as condutas e as orientações gerais. Então, as trombofilias são algumas condições adquiridas ou genéticas em que a pessoa tem uma predisposição ao aumento da coagulação, e com isso ela pode ter eventos de trombose nos vasos sanguíneos, por exemplo, trombose nas pernas, trombose no cérebro, no pulmão, e durante a gestação trombose na placenta. Com isso diminuiria então a nutrição sanguínea para o feto, e aí teria um prejuízo ali, causando aborto e óbito fetal. As trombofilias, elas devem ser investigadas em todas as mulheres que já tiveram histórico familiar ou histórico pessoal de trombose, e naquelas mulheres com aborto de repetição ou um evento já de óbito fetal prévio, e naquelas com falhas repetidas de implantação na fertilização in vitro. Quando a paciente tem trombofilia, o tratamento é feito através dos anticoagulantes, como a enoxaparina. Tem alguns nomes comerciais no mercado, sendo o principal deles o Clexane. Vale lembrar que a heparina, ela tem alguns efeitos colaterais, então o principal desses efeitos colaterais é o aumento então do risco de hemorragia. Então deve ser usado com muita parcimônia e só sob supervisão médica, para que também um medicamento não faça mais malefício do que traga benefício. Então as mulheres com trombofilias devem fazer o uso dos anticoagulantes para evitar esses efeitos trombóticos. A questão é, na fertilização in vitro não se sabe realmente, cientificamente comprovado, se ter trombofilia causa falha repetida de implantação. Então, aparentemente está mais relacionado a um quadro de aborto durante a gestação naquela paciente que já engravidou, do que propriamente uma dificuldade para engravidar através da fertilização in vitro ou uma gravidez espontânea. Isso porque a tendência de ter uma trombose não significa que a pessoa tenha tromboses durante a vida. É só uma predisposição que ela tem a desenvolver a trombose. Isso não significa que ela vá ter a trombose. Mas naquelas pacientes com predisposição, então deveria fazer o uso de anticoagulantes. Os principais exames que devem ser investigados para trombofilia são o fator 5 de Leiden, a protrombina, a antitrombina 3, a proteína C e a proteína S, e a mutação da metileno tetrahidroredutase, que a gente conhece como MTHFR. Então essas mutações, quando estão presentes na pessoa, então essa pessoa teria essa predisposição genética. Uma outra pergunta foi falando sobre síndrome metabólica e os ovários policísticos. Então, o que é a síndrome metabólica? Síndrome metabólica é um distúrbio hormonal que a pessoa tem alguns fatores envolvidos nessa síndrome, que é a hipertensão, a obesidade, a tendência a ter diabetes ou um pré-diabetes, e com isso está totalmente implicado também a síndrome dos ovários policísticos. Então, mulheres com síndrome metabólica, que tem distúrbios também dos lipídios, então colesterol, triglicérides, e tem obesidade, elas também têm maior chance, maior propensão a desenvolver a síndrome dos ovários policísticos, e o contrário também é verdadeiro. Então, quem tem síndrome dos ovários policísticos pode desenvolver a síndrome metabólica. O tratamento das duas doenças começam com mudanças do estilo de vida. Então, uma dieta bem adequada, tirando aqueles alimentos que são um pouco mais prejudiciais para a saúde, principalmente os carboidratos simples e as gorduras saturadas. Então, dentro da alimentação, a alimentação mais equilibrada possível, e a perda de peso através de atividade física e uma dieta adequada. Com isso, a melhora tanto no perfil hormonal relacionada à síndrome dos ovários policísticos, quanto da síndrome metabólica. E aquelas mulheres com
a síndrome metabólica e ovários policísticos que não estão conseguindo engravidar, muitas vezes só com a mudança de estilo de vida elas voltam a ovular e a menstruar normalmente e conseguem engravidar espontaneamente. Então é sempre importante fazer essa alimentação adequada e as mudanças de estilo de vida. Uma outra pergunta foi relacionada à terapia nutricional na reprodução assistida. Então a gente sabe cada vez mais que a alimentação ela influencia muito na nossa saúde e não poderia ser diferente em questão da fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Então sabemos que os alimentos que podem causar uma atividade inflamatória maior no organismo, eles também predispõem ao aumento da infertilidade, tanto do homem quanto da mulher. E sabemos que alguns alimentos podem potencializar a chance de sucesso também para uma gravidez espontânea em ambos os sexos. Então, algumas vitaminas são importantes, o ômega 3 é importante e as gorduras boas, que a gente fala que são o azeite de oliva, o óleo de coco, as oleaginosas como castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, todos esses alimentos deveriam estar presentes na dieta, como o abacate também é uma outra fonte de gordura boa. Existem diversos alimentos que devem ser evitados e outros que devem ser preferencialmente consumidos. Valeria a pena um vídeo só sobre essa parte de alimentação, então para não ser muito simplista aqui, eu vou falar de uma forma geral que a alimentação ela realmente influencia muito na questão da fertilidade e todas as mulheres que pretendem engravidar a curto prazo ou que já estão tentando, devem procurar um nutricionista para ter uma orientação nutricional adequada. E aqueles casais, aqueles pacientes que realmente estão acima do peso ou estão muito abaixo do peso, devem se ajustar através da dieta para que tenha uma alimentação mais saudável possível e um controle do seu peso, porque isso vai influenciar na fertilidade. E teve uma pergunta aqui, que é uma das que eu mais respondo no dia a dia no consultório, se a implantação é melhor no terceiro dia, quando o embrião está em D3 ou em D5. Então, como funciona a questão da embriologia humana? Quando o espermatozoide atinge o óvulo na trompa, ele chega até o óvulo, ele entra, fecunda aquele óvulo, então tem a fusão do material genético do óvulo com o espermatozoide, gerando um embrião. Esse embrião ele tem que duplicar o número de células a cada 24 horas mais ou menos, e isso cresce em progressão geométrica. Então o embrião no segundo dia ele deve estar com 2 a 4 células, no terceiro dia cerca de 8 células, no quarto dia cerca de 32 a 64 células e no quinto dia ele tem que estar com mais de 100 células, que é o estágio de blastocisto. Então o blastocisto ele é o embrião do quinto dia e é o embrião que naturalmente chega até o útero. Então esse tempo, esse transporte da trompa, do embrião gerado na trompa até chegar no útero dura 5 dias. Então fisiologicamente o blastocisto é o que chega no útero. Então, o blastocisto ele é um embrião mais desenvolvido e mais capaz de implantar. O que acontece é que na fertilização in vitro, esse encontro do óvulo com o espermatozoide acontece no laboratório e então esse embrião gerado vai sendo acompanhado no laboratório de uma forma com que simule as condições que ele estaria na trompa uterina. E o embrião do terceiro dia nem sempre chega ao quinto dia, porque naturalmente aquele embrião que não tem força para chegar até o quinto dia, ele para. Isso acontece no laboratório e acontece dentro da trompa. Então o embrião do terceiro dia que não chegou a blastocisto, ele não é um bom embrião. Então a estratégia de transferir no terceiro ou no quinto dia depende basicamente do número de embriões que nós temos. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tiver 6 embriões no terceiro dia,
e eu não sei quais embriões que realmente são bons, porque no terceiro dia podem todos ser bons, mas estatisticamente só metade desses embriões é que vão chegar ao estágio de blastocisto. Então, se eu transferir os 3 embriões que não chegariam ao blastocisto, naturalmente desses 3 embriões não dariam gravidez. Então, a gente seleciona os melhores embriões. Já os que chegaram a blastocisto, eles já provaram que eles são melhores embriões e têm uma chance muito maior de gravidez. Relativamente, dependendo muito da idade da mulher, mas de forma geral, a taxa de sucesso da implantação com blastocisto, ela é o dobro de se transferir em terceiro dia. Quando a gente tem apenas um único embrião, ou no máximo 2 embriões, pode ser transferido até no terceiro dia, porque não tem mais embriões para serem selecionados. Só tem aqueles 2 embriões. Então, se a paciente quiser receber o embrião, ela vai receber o embrião sabendo que, se ela não engravida, ela fica sem a resposta se aquele embrião realmente era bom ou não. Então, o fato de ter um embrião bom no terceiro dia não significa que ele realmente continuou sendo bom mais para frente. A diferença é que no laboratório a gente consegue visualizar esse embrião e consegue classificá-lo. Quando é transferido para o útero, a gente perde esse parâmetro. Então, se a mulher engravidou, ótimo, ela sabe que chegou a blastocisto em algum momento. Agora, se ela não engravidou, a gente não sabe nem se era um bom embrião realmente e ela não engravidou por um outro motivo, ou ela realmente não recebeu um embrião bom. Eu comparo como se fosse uma corrida de 10 quilômetros e que no quilômetro 5 a gente tem vários candidatos a ganhar a corrida, só que não dá para apostar em um ou outro. Por quê? Na verdade, depois no quilômetro 10, só alguns que conseguiram chegar até o final e outros cansaram. Então, isso que acontece com os embriões. Então, a minha conduta de forma geral é transferir em blastocisto, porque a chance de implantação é muito maior do que a do terceiro dia. Aqui tem uma pergunta falando sobre baixa concentração do FSH, se é possível uma gestação normal ou apenas a fertilização in vitro. Na verdade, o FSH, quanto maior, ele é pior. Isso mostra uma menor reserva ovariana. O FSH é um hormônio produzido pela hipófise, uma glândula que está no cérebro, e ele estimula o folículo ovariano a se desenvolver. E isso ocorre no começo do ciclo menstrual. E quando o FSH estimula o ovário e o ovário tem uma boa reserva ovariana, um pouquinho de FSH já é suficiente para estimular aquele ovário. Quando o ovário tem menor reserva, menor estoque de óvulos, esse FSH ele estimula o ovário e o ovário não responde adequadamente. Então precisa de uma quantidade maior de FSH até que o ovário consiga responder. Até o momento que o ovário não tem mais óvulos e esse FSH então ele vai ficar constantemente elevado. Então, mulheres na menopausa têm FSH extremamente elevado, porque o ovário já não responde mais. Então, o FSH elevado, ele piora a chance de gravidez, tanto espontânea quanto na fertilização in vitro. A questão é que se tiver um FSH elevado, nos 3 primeiros dias do ciclo menstrual, que é quando ele deve ser colhido, ou no 2º ou 3º dia do ciclo menstrual, qualquer outra data não é o mesmo parâmetro, a gente perde o parâmetro se o FSH está adequado ou não. Então, nessa situação, o FSH ele deve ser dosado no 2º ou 3º dia, e se ele estiver elevado, é bom correr contra o tempo, e por isso a fertilização in vitro deveria ser indicada, porque vai potencializar a chance de gravidez.